Um, dois, três, gravando! Bom dia para você que está vendo agora esse vídeo, se for agora pela manhã. Boa tarde, se for à tarde. Boa noite, se você estiver vendo esse vídeo agora à noite. Boa madrugada, se for agora de madrugada. Se você não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Ronald. Sou instrutor de trânsito no litoral do Paraná, Paranaguá. Estamos aqui na aula presencial. E o pessoal na sala de aula presencial. Isso! E também temos o pessoal remotamente no computador. Estão lá no computador em casa, tablet ou notebook. Hoje o assunto abordado, estamos falando sobre sinalização de trânsito, uma revisão de sinalização de trânsito. Se cair na prova dos senhores, quais são as placas que obrigam, proíbem e restringem sobre o uso das vias? Quais que proíbem, obrigam e restringem? As placas de regulamentação, as placas vermelhas, obrigam e proíbem. Toda placa vermelha que tiver uma tarja cortando a placa, significa que é proibido. Se cair na tua prova, quais são as placas que advertem sobre possíveis perigos nas vias? São as amarelas. Nas placas, se você der um zoom aí na tua câmera, você que está vendo esse vídeo, percebe que nas placas, em geral, tem uns códigos. Esses códigos não precisam os senhores memorizar. No dia da prova de vocês vai cair a placa junto com os códigos. Então não precisa memorizar. Se cair na tua prova, qual é a cor da placa que adverte sobre possíveis perigos nas vias? Amarelas. Se cair na tua prova, verdadeiro ou falso, que as placas amarelas proíbem alguma coisa? Essa é uma afirmativa falsa. As placas de advertência não proíbem nada. Desrespeitar as placas de advertência, eu sou multado? Não, mas eu posso me envolver em um acidente grave. Desrespeitar as placas vermelhas, as placas de regulamentação, sim. O condutor poderá ser autuado, notificado, carro apreendido, carro removido. Desrespeitar as placas vermelhas constitui infração de trânsito. Desrespeitar as placas de advertência, eu posso me envolver em um acidente. O código das placas vermelhas com a letra R significa regulamentação. Os códigos das placas amarelas, a letra A, significa advertência. Nós temos também placas sinalização especiais de advertência, informações complementares, ela tem a sinalização e algo que a complementa. Temos também as placas de identificação, Brasil, São Paulo, Paraná, identifica o estado. Nós temos placas auxiliares, temos placas de atrativos turísticos, símbolos e legendas pintadas no asfalto, e temos a sinalização semafórica. Se cair na tua prova, qual é a sinalização de trânsito que prevalece sobre as demais regras do código? As ordens emanadas do agente de trânsito. As ordens do agente prevalecem sobre o semáforo, as ordens do agente prevalecem sobre as placas, as ordens do agente prevalecem sobre símbolos e legendas.
A segunda sinalização de trânsito que prevalece é o semáforo. A terceira sinalização, as placas. E quarta sinalização, símbolos e legendas. Relembrando aos senhores, senhoras e senhoritas que essa aula de hierarquia de sinais está no canal. Se você quiser dar uma olhadinha sobre hierarquia de sinais, só clicar lá no Google. Você pode procurar no Google, você pode procurar no YouTube, Prof. Ronald Scremin, essa aula está lá também. 98%, percebam aí, pessoal de casa, pessoal que está presente na página 35, percebam que nas placas vermelhas, as placas de regulamentação, 98% delas é redonda. 98% das placas vermelhas, redonda. As diferentes é a R1, parada obrigatória, e a R2, de dê a preferência. Se perguntar na tua prova, qual é o significado da placa octogonal, qual é o significado da placa octogonal? Letra A, pare. Letra B, parada à frente. Letra C, parada obrigatória. Como é o nome dela, pessoal? Parada obrigatória. Quando nós estamos na condição de pedestre, ciclista, passageiro em um automóvel, em uma motocicleta ou ônibus, a gente vê nas placas, no trânsito, escrito o quê? Pare. Então a gente automatizou que o nome dessa placa, R1, com 8 lados, octógono, por quê? Porque ela tem 8 lados. Então a gente automatizou, pare. Mas o candidato que responde no dia da prova que o nome dessa placa é pare, ele perde uma questão. Então o nome dela não é pare, e sim parada obrigatória. O condutor que não para diante dessa placa perde 7 pontos na carteira e o valor da multa, R$ 293, infração gravíssima, não parar na placa de parada obrigatória. É a mesma regra do semáforo, furar o sinal vermelho, 7 pontos, não parar na placa de parada obrigatória também é uma infração de 7 pontos, porém gravíssima. A placa R2, a placa de dê a preferência, qual é o significado da placa de dê a preferência? Dê a preferência ou pare. Tem alguns condutores, tem alguns candidatos, para falar a verdade, alguns candidatos na segunda etapa do processo de habilitação, que acham que quando essas placas, parada obrigatória R1 e dê a preferência a R2, quando ela está com a legenda de frente para o motorista, tem algumas pessoas que acham que eu tenho o direito de passar, que é para ele parar, é para ele dar preferência. Não, é o contrário. Se ela está de frente para você, motorista, se ela está de frente para você, piloto de uma moto, se ela está de frente para você, ciclista, se ela está de frente para você, pedestre, é você que tem que parar. É você que tem que dar a preferência. Por que elas são as únicas diferentes? Imagine, eu não sei se você lembra o significado da palavra interseção. Tecnicamente, a palavra interseção significa o quê? Cruzamentos. Cruzamento de uma rua que vai e outra rua que corta com ela. O que é via transversal? A via transversal é o que corta com a nossa. Você está indo numa via, daí tem a via que corta com a nossa, essa é a via transversal. Então imagine você está diante de um cruzamento. Você está diante de um cruzamento. E
Na esquina, no mesmo sentido que você está indo, no mesmo sentido, não tem uma placa de frente para você com a legenda de parada obrigatória ou a placa de dê a preferência. Não está com a legenda para você. Beleza? Não está com a legenda? Não está com a legenda. Mas ela está no mesmo sentido nosso, só que do outro lado do cruzamento, com a frente, com a legenda para quem está vindo no sentido contrário. Na mesma rua que a nossa, só que ele está vindo no sentido contrário. Então a legenda da placa R1 e a legenda ou da placa R2 está para ele. Vale a mesma regra para nós. Por isso que ela é diferente. A gente consegue conhecê-la de costas. Se ela tiver de costas para você, motorista, você tem que parar totalmente o seu veículo do outro lado do cruzamento. Se ela tiver de costas para você que está indo no sentido dela, da placa, a dê a preferência, um triângulo, você tem que dar a preferência. No dia do exame prático, você que está fazendo aula de carro, aula de moto, diante dessas placas, se você não parar, você reprova no exame prático. Lembrando que no exame prático, a parada é total, obrigatória, parar totalmente nas duas placas. Nas duas placas. Se não vier ninguém na placa de parada obrigatória, diante da placa de parada obrigatória, você tem que parar, por mais que não venha ninguém. Na placa R2 de dê a preferência, por mais que não venha ninguém, você também é obrigado a parar totalmente. Então, no dia do exame prático, se essa placa estiver do outro lado do cruzamento e você não fizer a parada total, por mais que não venha ninguém, você é reprovado. Então, hierarquia de sinais. Qual placa prevalece? Qual sinalização de trânsito que prevalece? As ordens do agente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o semáforo. Em terceiro lugar, as placas de regulamentação, as verticais, sinalização vertical. E depois a sinalização horizontal. Toda a sinalização horizontal, símbolos e legendas que estão no asfalto. Então, hierarquia de sinais. Se cair na tua prova assim, ó, qual é a marcação viária, qual é a cor da marcação viária que proíbe estacionar? Vou repetir. Qual é a cor da marcação viária que proíbe estacionar? A cor da marcação viária é amarela. Que proíbe estacionar? Amarela. Amarela. A cor da marcação viária que proíbe estacionar? Amarela. Se o meio-fio estiver pintado em amarelo, é proibido estacionar. Entre a rua e o meio-fio tiver uma linha pintada no asfalto em amarelo, acompanhando a pista do lado do meio-fio, é proibido estacionar. Então, qual é a cor da marcação viária? Qual é a cor da marcação no pavimento? Qual é a cor da marcação horizontal que proíbe estacionar? Amarela. Agora, se cair para você, qual é a cor da marcação viária que permite estacionar? Que pode estacionar? Qual é a cor da marcação viária que pode estacionar? Branca. Então, marcação na via, meio-fio pintado em branco. Uma linha entre a rua e o meio-fio pintado em branco. Pode estacionar. Agora, se perguntar para você qual é a cor da sinalização que proíbe estacionar? A cor da sinalização que proíbe estacionar é vermelha. Ó, proíbe estacionar. É vermelha. Aqui é proibido estacionar. Paradas para embarque e desembarque de passageiros pode.
Aqui, ó, na R6C é proibido parar e estacionar. Relembrando que toda tarja que corta a placa é proibido. Nesse caso tem o X, é proibido parar e estacionar. Nessa placa, proibido estacionar, mas parada para embarque e desembarque de passageiros poderá. Essa placa é R6B. A R6B, estacionamento regulamentado, pode estacionar. Falando sobre hierarquia de sinais. Hierarquia de sinais. Se tiver essa placa R6B, né, na vertical, em pé, na pista, na calçada, essa placa R6B, pode estacionar? Pode estacionar. E se o meio-fio estiver pintado em amarelo, pode estacionar tendo essa placa? Continua podendo estacionar, por quê? Porque ela prevalece sobre símbolos e legendas no asfalto. Para você que entendeu, para você que gostou dessa informação, para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Prof. Ronald Scremin. Para você que já é inscrito, obrigado pela sua inscrição. Olha só, tá bombando o canal, 120 inscritos. Ative o sininho, deixa o like para a gente continuar trabalhando, fazendo os vídeos para levar aos senhores a informação de forma clara e objetiva. Lembrando que você tem que saber o nome das placas, não precisa saber dos códigos. Se cair na tua prova, por exemplo, aqui, ó, qual é o significado dessa placa aqui, ó? A18. Placa A18, eu acredito que está a partir da página, essa sinalização de advertência. A18, AAA, não é R18. A18, placa de advertência. As placas de advertência estão a partir da página 37. A placa A18 significa o quê? Saliência ou lombada. O nome da placa é saliência ou lombada. Se você colocar na questão da tua prova lombada, você vai perder uma questão. Então você tem que saber o nome técnico. Tem que saber o nome delas. O nome da placa A18 é lombada ou saliência. Eita! Como que é o nome da placa A17? Pista irregular. A placa A17, né? Ela tem 3 ondulações, uma pista irregular. A placa A19 é adulto, é uma doença que dá em adulto, em idosos, é uma doença que dá em até jovens, acredita? Até jovem tem isso. A A19, depressão. Uma vez eu escutei, você está em depressão? Olha para a Rússia. Olha para a Rússia. Eita, depressão. Como é o nome da placa? A20A. A placa A20A, declive acentuado, é uma descida acentuada. A placa A8, bifurcação em T. É uma rua que vai reto, depois o sentido dela é só para a esquerda ou direita. É um T, bifurcação em T. Interseção em T, obrigado. Interseção em T, ela é uma bifurcação em T, mas o nome técnico interseção em T. E a placa A9, para quem mora aqui em Paranaguá, no litoral do Paraná, no sentido da Vila São Vicente, tem ali como quem vai para o 9º Batalhão e quem vai para o Asa Branca. É uma interseção em Y. Bifurcação
Bifurcação em Y, uma interseção, porém, nome técnico, bifurcação em Y. A placa A19, obras. Percebam que nós temos na placa, na sinalização de regulamentação, nós temos a placa R1, que significa o quê? Parada obrigatória. Mas também temos na sinalização de advertência a placa A15. O que significa a placa A15? Parada obrigatória à frente. Qual é a diferença da placa A15 para a placa R1? É que as placas vermelhas, a placa de parada obrigatória octógono, a R1, ela é posicionada na via no momento da situação em que ela acontece. Diante dessa placa, você tem que parar imediatamente. Parada obrigatória, imediatamente. Agora, a placa A15 adverte ao condutor que tem uma parada obrigatória lá na frente. As placas de advertência, em geral, são posicionadas na via antes da situação. Agora, a placa de regulamentação é posicionada na via no momento em que ela acontece. Olha só, diante da placa de regulamentação R25A, ela obriga, vire à esquerda. Ela obriga, ou proíbe, R4A, proibido virar à esquerda. Quando tem dois sentidos, ó, R4A e R4B, para identificar duas placas, só que uma é para a esquerda e outra para a direita. Então aqui, ó, na placa de regulamentação, ela obriga ou proíbe. E de advertência, ó, a A1A, a placa A1A é diferente. Ela tem o mesmo desenho dentro, mesmo símbolo, ela tem o mesmo símbolo, porém as placas de advertência, elas são quadradas. Ela é quadrada. O que é um quadrado? 4 lados iguais. Tem gente que acha que é um losango, mas não é um losango. Losango, normalmente, a ponta de cima ou a ponta de baixo da placa, ela é maior, um losango. Então, aqui é um quadrado. Quadrado são 4 lados iguais. Então, aqui, ó, na placa A1A, ela obriga alguma coisa? A placa não obriga nada. De advertência não obriga nada. Ela proíbe? Não proíbe nada. Ela adverte que lá na frente tem uma curva muito fechada. Qual é o nome da placa A1A? Curva acentuada à direita. Diante dessa placa, você tem que reduzir velocidade antes da curva. Curva acentuada à esquerda. Obrigado. Curva acentuada à esquerda. Curva acentuada à direita é outra. A1B. Então tem que saber o nome da placa. Imagina lá se cai na tua prova. Se cai na tua prova sobre as placas auxiliares. Vou baixar aqui o celular. Placa auxiliar. Diante dessa placa aqui, ó, S14, a placa S14. Você está numa sala de aula, conhece as pessoas, né? Diante dessa placa, na sala de aula, daí quando acaba a aula, você conversa com o pessoal. Vamos para o ponto de ônibus? Vamos para o ponto de ônibus? Mas não existe ponto de ônibus. O nome dessa placa é ponto de parada. Ponto de parada. Se você responder ponto de ônibus, você vai perder uma questão na sua prova. O nome dessa placa aqui, ó. Hospital, Santa Casa, emergência médica? Não. O nome dessa placa é a placa S5, pronto socorro. Diante da placa S4,
O que você acha que é o nome dessa placa? Bomba de combustível? Posto de gasolina? Não, o nome dela é abastecimento. Tem que saber o nome da placa, S4, abastecimento. A placa S8, uma placa auxiliar, S8, tem o desenho de um pneu. O que ela é? Borracharia ou borracheiro. S8, acharam aí? S8, borracharia. O nome da placa é S7. 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 Restaurante. S7.